Boa tarde, sou João Batista Ferreira Júnior e estou nessa tarde de hoje, do dia 26 de fevereiro de 2026, para falar sobre o projeto de pesquisa realizado sob financiamento da FAPEMIG, com o código APQ 290218, onde foi avaliado os efeitos do alongamento estático prévio nas adaptações musculares após 8 semanas de treinamento de força em homens jovens. Esse estudo foi realizado no Instituto Federal do Sudeste de Minas Gerais, Campus Rio Pomba, que é a instituição de ensino onde eu atuo como professor, e lá eu também coordeno o Laboratório de Fisiologia do Exercício, realizando pesquisas sobre as seguintes temáticas: recuperação muscular, treinamento de força e atividades preparatórias que são realizadas antes das sessões de treino. Alongamento, exercícios em esteira, bicicleta ergométrica e elíptico são atividades preparatórias comumente realizadas antes da sessão de treino, nas quais as pessoas as realizam como forma de se preparar fisiologicamente, assim como psicologicamente. Dentre as principais técnicas de alongamento que são realizadas nas sessões de treino, destaque-se o alongamento estático e o dinâmico. O estático é aquele onde a pessoa realiza o alongamento, ela alonga a musculatura sem ter alterações na amplitude de movimento. Já o dinâmico é aquele em que a musculatura é alongada, mas existe movimento da articulação. É importante destacar que todos esses dois alongamentos, eles promovem alterações agudas. O que seriam as alterações agudas? São alterações que ocorrem logo após a realização desses alongamentos. E uma importante alteração fisiológica que ocorre é a alteração na força. Logo após o sujeito realizar um alongamento estático, é possível observar uma queda na força na casa de 4%. Já o dinâmico, é possível observar o aumento na força em torno de 1% logo após a sua realização. Por que isso é importante? Porque a força ela está relacionada com o estresse mecânico do treino. Ou seja, quanto mais força eu realizo durante a sessão de treino, maior é o estresse mecânico, maior é o peso levantado. E uma vez que o estático promove diminuição aguda na força, é possível que o estresse mecânico seja reduzido, porque ele tende a pegar menos peso. E isso levaria a menores ganhos de força e hipertrofia, uma vez que esse estresse mecânico está relacionado com os ganhos de força e hipertrofia. Por outro lado, se o dinâmico ele aumenta a força, é possível que o sujeito pegue mais peso, tenha um estresse mecânico maior na sessão de treino e, consequentemente, isso aumente os ganhos de força e hipertrofia. Todavia, é importante destacar que isso são hipóteses. E, até então, não havia nenhum estudo que tivesse avaliado se o alongamento ele altera, o alongamento realizado antes de sessões de treino, se ele altera os ganhos de força e hipertrofia. Pois bem, esse foi o objetivo do estudo, avaliar se esse alongamento realizado antes das sessões de treino promove alterações nos ganhos de força e hipertrofia. Para isso, 45 homens jovens foram distribuídos de forma aleatória em grupo controle, alongamento estático e alongamento dinâmico. E logo após a realização dos alongamentos, eles realizaram um treino na cadeira flexora, que consistiu de 3 séries, de 8 a 12 repetições máximas, e esse treino foi realizado 2 vezes a semana, ao longo de 8 semanas. O grupo controle ele não realizou o alongamento antes da sessão de treino na cadeira extensora. Já o grupo de alongamento dinâmico e estático, eles realizaram. Aqui a figura 1 mostra os 2 exercícios de alongamento que o grupo estático realizou, onde eles alongavam a musculatura dos isquiotibiais, que é o posterior de coxa, sem ter movimento, sem ter alteração na amplitude de movimento. E cada um desses 2 exercícios foi realizado por 40 segundos, totalizando 80 segundos de alongamento. E a intensidade de alongamento foi 5, onde 0 é sem dor, 10 dor máxima e 5 significava dor média, ou seja, ele ia até um ponto onde ele sentia uma dor média na
musculatura que estava sendo alongada. A foto 2, ela mostra o alongamento dinâmico realizado pelo grupo dinâmico, onde os sujeitos realizavam 2 exercícios. Esses exercícios consistiam de levantar a perna até a posição onde ele sentia uma dor média, nível 5, na escala de dor, e depois ele retomava, abaixava a perna. Esse movimento ele era realizado por 40 segundos. E na figura B, mostra o outro exercício realizado, onde eles levantavam a perna com o joelho flexionado. Ao atingir a altura desejada, eles faziam uma extensão do joelho, num nível de intensidade de dor média ao alongar essa musculatura dos isquiotibiais. Logo após a realização desses alongamentos, os sujeitos realizavam um treino na cadeira flexora. E antes e após as 8 semanas, foram medidas a força e a espessura muscular, a hipertrofia dos posteriores de coxa. É importante destacar que no âmbito da força, todos os grupos apresentaram ganhos semelhantes, não havendo diferença entre eles, onde os ganhos ficaram na casa de 43% a 49%. E na hipertrofia, o resultado foi o mesmo, não houve diferença nos ganhos de hipertrofia entre os grupos, com o aumento do volume muscular ficando na casa de 11% a 13%. Portanto, não houve alteração nos ganhos de força, diferença nos ganhos de força de hipertrofia entre esses diferentes grupos. O que nos leva a dizer que tanto o alongamento estático quanto o dinâmico, eles podem ser realizados antes da sessão de treino, sem comprometer os ganhos de força e hipertrofia. Então, para aqueles sujeitos que se sentem confiantes ao realizar o treino somente depois de ter realizado algum alongamento, eles podem executar essas práticas, qualquer um dos dois, e provavelmente eles não terão prejuízo nos ganhos de força e hipertrofia, de acordo com os dados desse estudo. E para aqueles sujeitos que também não têm necessidade psicológica ali de realizar o alongamento, ele também eles podem realizar o treino sem terem nenhum prejuízo. Destacando também que a realização desses alongamentos também não vão trazer em ganhos adicionais de força e hipertrofia. Portanto, essas são as informações do estudo que eu precisava passar para vocês. Desde já agradeço a atenção aqui por assistir esse vídeo. Deixo aqui meu contato também, caso vocês tenham alguma dúvida e queiram contactar. Muito obrigado, um abraço a todos, tchau.